Hoje eu vou mostrar para você, lá no livro de Deuteronômio, o que Deus diz sobre jugo desigual. A gente vai ver do ponto de vista do próprio Deus o porquê de não ser uma boa ideia o relacionamento romântico com pessoas de outra fé. Então segura aí até o fim. Antes de ler Deuteronômio, eu quero mostrar para você, lá no texto de 2 Coríntios, como que esse conceito de jugo desigual é apresentado no Novo Testamento. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 6, dos versos 14 ao 17, diz assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. 2 Coríntios capítulo 6. Então o jugo desigual existe quando duas pessoas de fé diferente resolvem se relacionar. O cristão ele tem sobre si o jugo de Cristo. Em outras palavras, é como se a gente pudesse dizer que o cristão tem sobre si o governo de Cristo, ou seja, é Cristo que guia a vida dele. Então o jugo desigual ele existe quando você resolve se relacionar com uma pessoa que não tem Cristo governando a vida dela. Não tem como dar certo, nada se encaixa. São vidas diferentes, são valores diferentes, nada é compatível. Se você realmente ama a Deus, você vai querer do seu lado uma pessoa que também ama a Deus. Se você verdadeiramente leva a sua fé a sério, você vai querer do seu lado alguém que também leva a fé a sério. E mais importante ainda, um homem que não teme a Deus, ele nunca vai saber amar e cuidar de uma mulher da forma que Cristo ensinou. E uma mulher que não teme a Deus, ela nunca vai conseguir honrar, respeitar e ser leal ao seu marido igual a palavra de Deus ensina. Pensa nisso. Será se você realmente quer do seu lado, para o resto da sua vida, uma pessoa que rejeita o Deus que você diz amar? Você já pensou nas consequências disso? E talvez essa pessoa ela não rejeita a Deus em palavras, mas ela rejeita com seu estilo de vida. Talvez ele até diz que tem fé, mas ele não tem compromisso com Deus. E nunca se esqueça do que Tiago disse: fé até o diabo tem. Então pensa nisso. Então agora a gente vai ler o nosso texto base, o texto lá em Deuteronômio, e a gente vai ver o que o próprio Deus disse e o que o próprio Deus alertou o seu povo sobre esse assunto. A gente vai ler Deuteronômio capítulo 7, versos 3 e 4, e diz assim: Não se casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Moisés está dando algumas orientações para o povo sobre como eles deveriam proceder depois que eles tomassem algumas terras que eles vão conquistar em batalha. E uma das advertências de Deus é essa: não se misturem com esses povos, não se casem com eles e não permita que seus filhos e suas filhas se casem entre eles. E logo depois, Deus diz o porquê disso não ser uma boa ideia, o porquê não devemos fazer isso. Ele diz: porque se isso acontecer, vocês vão se desviar de mim e vão servir a outros deuses. E esse é o alerta que eu quero trazer aqui. Essa é a advertência do nosso Deus, porque esse é o maior perigo. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes no meu tempo de igreja. Eu já estou na igreja há 15 anos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu vi exatamente esse cenário acontecer. Você já ouviu falar em namoro evangelístico? Que termo estranho, não é mesmo? Pois é, eu também acho, e é justamente isso que muita gente
pensa e usa como justificativa. A menina diz assim: eu vou namorar com ele, mas eu vou trazer ele para Jesus. Bom, se você pensa dessa forma, eu tenho uma notícia para te dar. Provavelmente você não vai trazer. Provavelmente isso não vai acontecer. E não sou eu, o Luciano, que está falando. É o próprio Deus, é a palavra de Deus que está falando isso. Essa foi a principal advertência do próprio Deus. Ele diz: se vocês se relacionarem com eles, vocês vão se desviar. Eu quero que você entenda isso, que a chance dessa pessoa te desviar dos caminhos do Senhor, ela é muito maior do que você trazer ele ou ela para o lado de cá. Você é quem vai se desviar e você não vai nem perceber isso. E eu dei um exemplo de uma menina, mas claro que funciona dos dois lados, funciona para os homens também. E para não falar que eu estou generalizando, eu não vou falar que 100% dos casos onde tiver um relacionamento de julgo e desigual, eu não vou dizer que 100% dos casos vai terminar mal. Mas pelo que eu observo em toda a minha vida cristã e por tudo que eu já ouvi de testemunho de várias outras pessoas, diria que uns 99% dos casos isso não vai terminar bem para você que é cristão. E nem vem me dizer que o seu caso vai ser diferente, que você vai fazer parte do 1% de exceção, porque provavelmente não vai. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso, por mais duro que seja, provavelmente não vai. A chance de você se desviar e ir para o lado de lá é muito maior do que a chance dessa pessoa vir para o lado de cá. E nem sou eu que estou falando, esse é o alerta, é a advertência do próprio Deus para a sua vida. E eu digo mais, você quer mesmo pagar para ver? Será se você tem tão pouco zelo, temor e amor pela presença de Deus, que você está disposto ou disposta a colocar tudo a perder na sua caminhada cristã por causa de um homem ou de uma mulher que não ama a Deus? Será se você faz tão pouca questão da presença de Deus, do seu relacionamento com Deus, que você está disposto ou disposta a perder tudo, a estragar tudo por causa de um homem, por causa de uma mulher, e mais, um homem ou uma mulher que nem teme a Deus, que rejeita o Deus que você diz amar? Você está mesmo disposto a pagar para ver? Eu já vi gente de Deus, gente de oração, gente totalmente envolvido na igreja, que começou um namoro, se desviou e nunca mais voltou. E lá se vão 10 anos que isso aconteceu. Estou falando de uma história real, que eu presenciei. E lá se vão 10 anos e essa pessoa ainda não voltou para a presença de Deus. Então eu quero te perguntar de novo. Não importa o quão espiritual você é ou você acha que é. Você quer mesmo pagar para ver e correr o risco de perder tudo, de estragar tudo que você já construiu no seu relacionamento com o Senhor? E antes de eu encerrar, eu repito. Não sou eu quem estou falando, é a palavra de Deus. Esse é o alerta de Deus para a sua vida. A chance de você se desviar é muito maior do que a chance do que você converter essa pessoa. Infelizmente, em alguns contextos, a influência do mal ela é muito maior do que a influência do bem. Até porque nós somos maus por natureza. A gente é falho, a gente é humano e a gente já tem uma inclinação muito grande para o que é pecado, para o que desagrada a Deus. Então o meu conselho para você é, e se você está assistindo esse vídeo como uma resposta de oração, uma direção de Deus para a sua vida, o conselho é: não dê brecha, vigia e não paga para ver. E aí, você gostou desse vídeo? De alguma forma ele foi bênção na sua vida, te ajudou de alguma forma? Se a resposta for sim, eu quero te pedir para me ajudar também. Você me ajuda muito se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Joga essa mensagem nos grupos. Eu quero te desafiar a mandar essa mensagem para uma pessoa que está precisando ouvir sobre isso, porque da mesma forma que você foi abençoado, você vai ser um instrumento de Deus para abençoar essa pessoa. E eu conto muito com você, você me ajuda muito se você se inscrever no canal e a gente vai continuar espalhando a palavra de Deus com a sua ajuda. Então conto com você, Deus te abençoe e até a próxima.